o executivo vai ter que aprender a trabalhar com algo mais inteligente que ele. Algum arrependimento na fase da IBM, não? Na fase da IBM, eu vou te dizer que a programação por código, ela vai acabar. Você já premiou algum funcionário por errar? Eu vou confessar uma coisa aqui. Quando eu entrei na Lenovo, eu me escondia. O problema não é IA, o problema é o ser humano. Sabe por que você acha romântica a Revolução Industrial? Porque ela foi escrita por historiadores e não por quem viveu a época. Sejam muito bem-vindos a mais um Erros para o Sucesso, o nosso primeiro quadro que deu, acho que, trilhou esse caminho aqui que foi construir, inclusive, nosso próprio estúdio, né, Gabay? Nos trouxe até aqui, né? Exatamente. Já, como sempre, aguentem um pouquinho, já apresento para vocês nosso convidado, mas agradecer, faz tempo que a gente não gravava junto, né, Gabay? Faz tempo. Que bom, né? Recomeçamos. Exatamente. Mas não podia ser diferente hoje com um grande, super convidado. A gente já estava batendo um papo aqui, super filosófico, e confesso que o Gabay teve que me parar e falou, cara, já vamos gravar. Vamos gravando, que senão vamos perder muito conteúdo. Bom, e hoje temos aqui o grande Carlos Toledo, que antes de mais nada é casado e pai de 4 filhos. General Manager para soluções e serviços da Lenovo Brasil, uma empresa que dispensa comentários, né, como o Gabay falou, e que tenho certeza que a todos vocês de casa aí também desperta muito interesse e curiosidade, né? Ele tem mais de 20 anos liderando operações de tecnologia, com passagens relevantes em empresas como IBM, HP e agora, né, recentemente na Lenovo. E além de tudo isso, temos um escritor à nossa frente aqui, autor da trilogia distópica. Eu vou ter que saber o que é essa palavra, confesso que eu não sei. 3.000 almas, que inclusive ganhamos aqui um exemplar. E é um grande e imenso prazer tê-la aqui conosco. Obrigado novamente pelo aceitar o convite. Tenho certeza que vai ser um papo maravilhoso aqui. Sinta-se em casa. Primeiro eu queria agradecer vocês pelo convite, tá certo? Espero estar à altura do podcast, né, que vocês fazem. Vou me dar o máximo aqui. Acho que o que a gente vai ter do meu lado é o máximo de honestidade e, quem sabe, uma história que interesse a todos os nossos visitantes. Perfeito. Certeza. Ó, antes de começar, senão você tá ligado que sempre tem gente que me chama atenção. Tem que curtir, tem que compartilhar, se inscrever, ativar aquele tal do sininho, né, Gabay? Sim. Como que você pede isso aí? Comentários. Comentar, verdade, comentar. Exato. Eu sempre esqueço, por isso que eu tenho que ler. Carlos, eu tô com várias perguntas aqui na minha cabeça já, mas como que você começou na vida profissional? Vamos lá. O meu pai foi funcionário da IBM, ele trabalhou por 30 anos na IBM, e eu passei a minha infância toda querendo entender um pouco essa história do tal do computador. E o meu pai, sabendo que ele ia arranjar mais um problema em casa do que um descanso, né, ele relutou muito. Mas de tanto insistir, em 82 ele me deu o meu primeiro computador, chamava TK-85, provavelmente ninguém aqui vai saber o que é isso. Em 82? Em 82. E era caríssimo nessa época, né? Era caríssimo, e meu pai, coitado, teve que ficar do meu lado me ensinando tudo. Eu me encantei por isso, mas eu percebi que o meu negócio nunca foi a programação, mas o que tinha em volta da programação, como ela impactaria as pessoas. Desde criança eu gostava do impacto que eu sonhava que um dia o computador ia entender o ser humano, não o ser humano entender o computador. Então eu acabei indo para a administração de empresas e fui trabalhar no ramo de informática como um administrador. Então aquilo que a gente conversou um pouco offline, tá, pessoal? De conectar os dots, talvez esse tenha sido o primeiro pontinho que eu conectei que me trouxe onde eu estou hoje. Então, efetivamente, eu sempre fui encantado pela informática. Eu sou uma daquelas pessoas que eu achei que eu não estaria vivo para ver essa revolução que a gente está tendo, quer dizer... Eu ia falar, você está vivendo o que você mais gostaria, né, de ver, né? E, de alguma forma, eu consegui me colocar muito dentro do furacão, porque a área que eu atuo é diretamente ligada à IA. Então, eu posso treinar, eu posso conhecer, eu me envolvo diretamente, discuto com CEOs, CIOs sobre a implementação de IA e vejo toda a transformação que isso pode trazer para a gente. E realmente eu estou encantado e muito feliz de estar podendo viver isso.
Demais, demais. E quem que foi o primeiro emprego, né? Para qual empresa que você foi trabalhar? A primeira empresa foi a IBM. Ah, é verdade, você falou, é verdade. Entrei como E estagiário. ficou quantos anos lá? 10 anos. 10 anos. Foi bastante, hein? Foi bastante. Aprendi muito, uma escola maravilhosa. Que naquela época ainda era, né, o grande chafariz, assim, né? De alguma forma ela te preparava não só para ser um bom profissional, mas também uma boa pessoa. Você tinha muitos cursos, muitos exemplos, muitas coisas internas de uma empresa que vivia num mundo que infelizmente a gente não vive mais hoje, tá certo? Que você podia investir em coisas que não estavam diretamente associadas ao crescimento do negócio. Ela podia pensar talvez nos próximos 10 anos e não tinha nos esse espaço e o tempo, 10 né, meses. E naquela época a tecnologia ainda não evoluía de forma semanal, né? Sim. Que a gente costuma brincar aqui. Você pode querer saber de tudo, aprender tudo da IA hoje. Semana que vem já era. E uma coisa que nos anos 90 a gente vivia era aquela certeza de que as empresas durariam para sempre. Que a garantia de lucro de hoje era a mesma garantia de lucro dos próximos 50 anos. Isso acabou completamente. Hoje em dia você tem que fazer planejamento estratégico de 5 semanas, né? Ao invés de planejamento estratégico de 5 anos, faz planejamento estratégico de 5 semanas. Eu acho que é complicado, mas é bonito, né? Eu acho que essa questão, a gente entrou num ciclo do acionista tomar decisões na empresa. E o acionista pensa em ciclos muito curtos. Isso trouxe uma melhoria operacional, uma eficiência, organização maravilhosa. Sim. Talvez hoje a gente precise discutir um pouco as responsabilidades que isso precisa, porque o mundo do acionista que começou nessa década de 90, o mundo que o acionista e esse desenho surgiu, não é mais o mundo que a gente está vivendo hoje. Perfeito. E talvez a gente precise olhar e falar o seguinte, beleza, nos trouxe até aqui, maravilhoso, conseguimos a IA, e muito provavelmente a IA, como só está aí por causa dessa aceleração que veio no mercado, mas talvez agora a gente tenha que olhar e falar o seguinte, beleza, chegamos aqui, para onde vamos agora? Essa é uma discussão importante. E você sabe que é aí que a gente entra, né? Por isso que a gente está tão atento às mudanças de mercado, aonde está direcionado, porque para você poder viver essas mudanças e de fato fazer com que elas aconteçam, você tem que ter um conjunto de soft skills que ultrapassa o conhecimento de desenvolvimento ou de um prompt, que é a adaptabilidade e muitos outros. Né? Porque, querendo ou não, você vai ter que reaprender aquilo que você acha que você já conhece semanalmente. Então, é um momento agora que, inclusive, as empresas têm sentido bastante aqui, inclusive com executivos muito sêniores, né? De ter que fazer algumas trocas, porque tem muitos executivos que não conseguem desenvolver essa adaptabilidade a cenários de tantas mudanças. Até porque a gente estava conversando agora há pouco. É contra o ser humano, o instinto do ser humano é zona de conforto. Garantir o que já tem. Então a gente estava vivendo um momento que é aquilo lá, né? É complicado, mas é lindo ao mesmo tempo, né? Porque tá dando a oportunidade de a gente se transformar, não só profissionalmente, mas como pessoas. E eu vejo um potencial enorme, e novamente, um momento interessante dos executivos conseguirem se destacar, né? E se destacar é um pouco daquele quem roubou meu queijo, tá certo? Quer dizer, o ambiente todo mudou completamente e você tem realmente que olhar essa mudança e onde você se posiciona nela. Quem é você nela? Eu tenho certeza que quando você fala que alguns executivos são trocados, eu acredito que os próprios executivos perceberam que eles não vão conseguir mais agregar o valor que eles agregavam antes. Sim. Vão ter que justificar um pouco o trabalho deles, o valor deles de outra forma, né? Exato, e talvez você comece a trabalhar, né? Vamos supor que exista a tal da AGI. Vocês conhecem o conceito da AGI? Vamos dizer que a gente chegue nela, em algum momento. O executivo vai ter que aprender a trabalhar com algo mais inteligente que ele. Eu vou dizer que esse é um dos pontinhos que eu também conectei algum tempo atrás, e eu vou contar um episódio que eu tive na HP, que a gente fez uma avaliação de competências e características do time. Contratou uma consultoria, ela entrevistou todos os funcionários da HP e fez um ranking. Todos. E eu já era diretor naquele momento, eu acho que isso aconteceu em 2004 ou 2005. E daí, essa consultoria junto com o RH me chamaram numa sala e falaram assim, temos um problema. As suas competências e o seu conhecimento
é menor do que de todos os seus funcionários. Que bom. Eu virei para eles e falei, não temos um problema, temos uma solução. Exato, que bom. E isso é algo que eu sempre trouxe comigo. Eu nunca consegui trabalhar com alguém que não fosse melhor que eu. Eu adoro trabalhar com pessoas que são melhores que eu. Eu faço isso até hoje. E tenho muito orgulho disso. E isso é algo de pessoas humildes. Isso eu acho que é algo de pessoas pragmáticas, eu vou chamar. E eu aprendi, na verdade, foi com um presidente que eu tive da Compaq. Entre a IBM e a HP, eu fui para a Compaq. Na verdade, eu escolhi a Compaq e a HP comprou a Compaq. Sim, então eu me tornei HP. E tinha um presidente, eu falo o nome dele, eu adoro ele até hoje, que é o Emílio Meoca. E eu descobri, jovem, né? Eu tinha 26, 27 anos. Eu descobri que eu tinha um funcionário que ganhava mais que eu. E fui falar com o Emílio. Ó, Emílio, como é que pode isso aqui, né? Daí ele virou para mim e falou, Carlos, se eu fosse você, eu queria que todo mundo que trabalha para você ganhasse mais que você, porque eles vão levar a sua organização para onde você precisa. Lição aprendida em uma frase só. Então, às vezes a gente, né, como o Newton disse, né, se ele enxergou longe é porque ele subiu, ele teve os ombros de gigantes, né? Eu acho que eu tive vários gigantes, eu tive a sorte de ter muitos gigantes na minha vida. Emílio foi um desses que me deu esses... E me fez pensar e olhar de uma forma que era muito difícil de enxergar na época, né, quando jovem. Mas sim, eu gosto e prefiro trabalhar com pessoas que são melhores do que eu. E como é que foi essa transição? Sair depois de 10 anos de IBM? Como é que a Compaq chegou até você? Como é que foi essa transição? Não foi só 10 anos de IBM. Lembra que o meu pai tinha 30 anos de IBM. Então lá, e na IBM existe isso. Sempre existe uma proteção às pessoas que são da casa, que têm a cultura da casa. Tem pessoas que estão na 4ª geração dentro da IBM. A IBM fomentava formação de casais dentro, dá benefícios quando um casal se forma dentro. Isso eu não sabia, cara. Isso eu não sabia. Eu já sei de vários casais que foram formados na IBM, mas eu não sabia que existia incentivo para isso. Por exemplo, um plano médico. O plano médico da IBM nunca foi privado, né? A IBM pagava 75% da despesa. Se você casa com uma pessoa da IBM, os 25% que sobram, ela também paga 75%. Se você é promovido e vai para um cargo fora do país, o cônjuge também ganha um cargo fora do país. E eu diria que isso funcionou até um certo momento. Hoje em dia a gente acha um absurdo. Mas para quem viveu isso lá, funcionava. E gera uma fidelidade absurda, né? Eu não vou falar o nome dele, mas eu tive um gerente na IBM que ele se separou da esposa, que era funcionária da IBM, e casou com outra pessoa da IBM, e a ex-esposa virou chefe da nova esposa. E aí? Ele falava, ele ficava num prédio no Rio, e ficava no 14º andar, não esqueça, ele falava, esse é o andar que eu nunca piso. Mas são histórias muito interessantes de uma época muito diferente, tá certo? Em que certas coisas eram o pessoal falava até do once an IBMer, always an IBMer, né? Existe, eu vejo isso, mas eu vejo isso mais... Diminuiu, né? Olha, eu ainda encontro pessoas que de alguma forma me respeitam mais porque ela também foi da IBM, mas eu acho que talvez porque a IBM traz essa questão de valores, então você sabe que se eu estou fechando com você um contrato que eu vejo que vai ser ruim para você, eu falo. Isso definitivamente não é a prática de todas de tecnologia, aliás, é a prática de quase nenhuma. Mas se você faz isso, e você aprendeu isso, e você encontra uma pessoa que você sabe que de alguma forma passou por esse tipo de cultura, te dá uma tranquilidade diferente. Conforto, sim. Você pode olhar no olho dela e perguntar, isso aqui é um bom negócio, vai funcionar como eu esperava? E se você ouvir um não, também não é o fim do mundo. Assim, eu acho que muitas das melhores decisões que eu tomei foi dizer não. Em cenários em que eu vi que ia ser algo que não ia durar nem 10 dias de comemoração. Algum arrependimento na fase da IBM, não? Na fase da IBM, eu vou te dizer que talvez eu deveria... É que eu passei por muitas áreas na IBM. Então, desde do meu estágio até a gerência de produtos, de servidores, eu passei por networking, software, e eu contei com muita paciência de muita gente. Eu era muito imaturo. A gente jovem, tá certo? Filho de um IBMista, achando que está protegido. Então, talvez eu tenha cometido, pelo ego que a juventude nos dá, né? Talvez eu não tenha tratado todas as pessoas da forma que eu deveria tratar.
Talvez eu tenha lidado com gestores que eram muito bons, com pouca paciência. Nossa, engraçado, eu não consigo espelhar nele essa... Imaginar ele com essa postura não que ele tá consigo. falando. Mas é uma pessoa extremamente respeitosa. Eu gosto de amadurecer e eu gosto de mudar muito. Então eu aprendo, percebo. Os piores gerentes que eu tive foram, no momento, foram a pior coisa da minha vida, e 10 meses depois foram as melhores coisas da minha vida, porque eu aprendi muito o que eu não queria ser. E nesse aprendizado eu fui evoluindo e tentando ser mais humano, ser mais humilde, estar mais próximo das pessoas, respeitar mais as minhas falhas. Isso eu aprendi com um gestor que eu tive que... até hoje eu não sei dizer se eu gostei ou odiei ele, um gestor na Compaq, que ele era louco, completamente louco. Então, vou dar um exemplo. Ele queria, o Emílio, que era o presidente, pediu para que ele me treinasse para crescer, para ter um lugar maior na Compaq. O treinamento dele foi o seguinte: ele me colocava na sala dele com a senha do notebook dele, respondendo os e-mails dele. E ele sumia. Meu Deus, cara. E depois ele voltava para mim e falava: por que você aprovou isso aqui desse jeito? Daí eu ia ver, não era eu, ele tinha respondido à noite. Eu falei, e ele chama Carlos, né? Eu falei: Carlos, não fui eu, foi você. Nossa, mas por que eu fiz isso? Ao mesmo tempo que ele era um completo louco nesse sentido, era um cara que tinha uma dinâmica de chegava uma coisa nova, ele já implementava, fazia direito, tinha uma paixão pelo negócio completamente... Então, assim, esse também me ensinou a ser mais organizado, a pensar melhor em como estruturar um crescimento, mas eu tive muitos gestores bons, ruins, e os ruins me moldaram muito no que eu sou hoje. E diversos também, né? Pelo que você está contando, teve vários tipos tudo, né? De gestor. De louco a inspiração. Exato. Que demais. E na Compaq foram quantos anos? Compaq barra HP, né? 2 anos. O que aconteceu, né? A história foi... Assim, na IBM eu assumi um negócio chamado servidor padrão de indústria, que era um servidor de infraestrutura baseado em processador Intel, que era o processador do desktop da época. Então, quando eu assumi, era uma loucura, que vendia 100 unidades no Brasil inteiro num ano. E eu dei muita sorte que a hora que eu assumi essa área, ela passou a ser importante. Com a abertura de mercado, com a virada do ano 2000, as empresas começaram a tentar sair um pouco do mainframe, do tradicional, e ir para algo mais aberto. E assim, de 100 máquinas por ano, a IBM tinha uma participação de 15%, vendia 15 máquinas, eu tocava um sino cada vez que vendia uma máquina. A gente conseguiu chegar a mais de 10 mil máquinas. Caraca! E eu montei uma estratégia, porque a Compaq era líder de mercado, e eu montei uma estratégia de ataque à Compaq, e no ano que eu consegui a liderança no mercado brasileiro com a estratégia da IBM, a Compaq me chamou. E aí eu pensei, putz, eu tenho que sair um pouco dessa zona de conforto, de ser filho do Aroshi, meu pai é o Aroshi, e eu queria ver como é que eu sigo num mercado diferente. Cortar o cordão umbilical. Cortar um pouco o cordão umbilical. E fui para a Compaq com o objetivo de retomar a liderança. Conseguimos, levou um ano para retomar a liderança, a IBM ficou líder bem no ano 2000. Tomamos a liderança e daí a HP comprou e ao mesmo tempo chegou uma empresa chamada Dell no mercado. E a Dell entrou para arrebentar. E eu passei 4 anos com palito de dente e canivete tentando derrubar a Dell. A gente conseguiu sustentar a liderança de mercado, até que uma decisão corporativa mudou o jogo, me obrigou a fazer uma mudança que eu sabia que ia perder a liderança e que nunca mais ia retomar. Documentei, falei, é a estratégia, eu vou seguir, mas é isso aqui que vai... Basicamente o que eu disse foi o seguinte: olha, eu vou subir a margem como vocês estão pedindo. A margem não era ruim, mas eles queriam que fosse mais. Eles me deram 3 meses para subir a margem. Eu falei, eu vou subir no mês que vem a margem, exatamente no patamar que vocês estão pedindo. Daqui a 2 meses vai vir o primeiro relatório do IDC, a gente perdeu a liderança de mercado. Daqui a 3 meses depois disso, vão falar o seguinte: esquece a margem e traz a liderança de mercado. A hora que fizerem isso, eu não sou mais a pessoa para esse cargo. Não adianta eu estar aqui. Que é um pouco o que eu falei do líder que está vendo que com a questão da IA ele não funciona mais, e talvez seja uma decisão do próprio líder, tá certo? Perceber que ele não vai ajudar, ele talvez prejudique alguém. Eu falei, eu vou prejudicar vocês, porque eu não vou ser a pessoa que vai retomar esse mercado. Eu acho que ninguém vai, mas vocês têm que ter a chance. Dito e feito, foi exatamente isso que aconteceu. Daí o presidente da HP, o Mário Anceloni, olha, você tinha razão,
que a gente faz agora? Eu assumi outra área pequenininha, que era storage, área que hoje eu posso falar, né? Vendia 8 milhões de dólares por ano, também tocava sininho. 3 anos depois já estava acima de 110 milhões de dólares por ano. Não, de novo, sorte, porque era uma área que era pequena no mundo e cresceu, e bem na hora que eu peguei. Mas é muito interessante, muita gente falou, pô, esse cara é louco, ele está numa área que fatura meio bilhão de reais aqui, e vai para uma área de 8 milhões de dólares. E no fim, assim, em termos de lucro, essa área de 8 milhões de dólares, no fim do 4º ano, já estava dando mais lucro que as outras áreas. Mais. Caramba. E assim, a minha vida toda foi um pouco disso, né? De sorte, ter as pessoas certas, trabalhar com as pessoas corretas. Hoje, nessa área de serviço da Lenovo, foi um crescimento, talvez foi o maior crescimento que eu consegui trazer na história das organizações. Somado à minha passagem como dono de microfábrica... É isso que eu quero saber já. A microfábrica é interessante, porque ela te obriga, vocês como empreendedores, vocês não têm ideia do respeito que eu tenho por vocês. É difícil mesmo, né? Porque eu precisei de 8 anos para entender que eu não era nada. Eu, com toda essa história de sucesso na HP, tinha um cargo de diretor executivo. Você pensou, vou tirar de letra isso aqui, né? E olha, eu vou te contar que os primeiros 2 anos, só para te ajudar nisso, foram maravilhosos. Eu falei, eu devia ter feito isso desde que eu nasci. Daí veio a crise brasileira, a classe C meio que desmontou, e era uma fábrica que fazia produtos para a classe C. Aí eu descobri quem eu era. E eu descobri aonde você tem que navegar, né, e como você tem que navegar. Chegou uma hora que os meus valores começaram a bater diretamente de frente com as regras de sobrevivência de uma indústria no Brasil. Senhora, cara, posso imaginar. E aí eu tomei uma decisão, vou sair desse mercado e vou voltar para o meu mundo de trabalho. Chegam alguns momentos, eu conheço alguns que acabam tendo que escolher entre ética, valores... E sobrevivência, né? Que é um pouco do meu 3º livro da trilogia, entendeu? É o controle, liberdade e caos. E o que te motivou a sair da HP já, né, e iniciar esse empreendimento? A HP, por característica, é uma empresa burocrática, é uma empresa que tem uma política interna muito forte. Quanto mais você sobe dentro de uma empresa desse tipo, mais você está envolvido na política e menos você está envolvido no que mais me interessa, que é o cliente. Chegou um momento na minha vida, imagina esse crescimento que eu te falei nessa área de storage. Daí no meu último ano, que foi 2012, durante um trimestre a gente não conseguiu entregar a cota. A cota, para você ter uma ideia, que me deram ela me levava a 122% de market share. Ou seja, para atingir... Você tem que... crescer mercado. Desenvolver o mercado. Então, falhou. E eu acho que falhar um quarter é algo natural num cenário desse. Mas foi questionada a minha posição. Então, eles fizeram uma reunião, e eu fiquei sabendo, porque o meu gestor me contou, para decidir o meu futuro. Que poderia ser mandado embora, ficar onde eu estava, que era uma posição difícil de acontecer, pelo cenário que eles pintaram, ou assumir um cargo menor. E aí, conectando dots de novo, né? A gente sempre conecta, sem perceber. Eu olhei e falei assim, eu comecei a ver as pessoas que iam decidir. E tinha o presidente mundial de storage, que eu não conhecia pessoalmente, mas ele ia receber feedback de pessoas que não estavam. Eu olhava e falava, putz, são essas pessoas que definiam o meu futuro. Eu estou com 40 e poucos anos agora, estou já no meu 3º filho, daqui a pouco eu estou completamente dependente e desesperado para que esses caras, que eu olhava e falava, putz, eu não queria que fossem essas pessoas a julgar meu futuro. Eu saí como é que foi a saída dessa reunião? Esse presidente mundial de storage virou e perguntou para ele se ele tinha feito a lição de casa, porque ele tinha feito. Ele falou, olha, esse cara pegou um business de 8 milhões, já está em 3 dígitos, um quarter na vida dele ele falhou, o problema não é ele, o problema são vocês. E falou, eu já tenho a solução, porque não são vocês que vão dar a solução. Daí ele me promoveu a VP. Cara, que história, no mesmo nível dessas pessoas, só que eu já tinha decidido. Aí já tinha acabado a história. Minha história com a HP acabou no dia que me falaram que eu estava em risco, eu conectei todos os pontos. E assim,
eu acredito em algo maior, tá? Nem todo mundo acredita a respeito, mas eu acredito. No dia que ocorreu essa reunião, eu recebi uma ligação de um amigo que tinha uma fábrica de cosméticos, que ele precisava sair para ajudar o pai em outro negócio, e que o pai pediu para ele fechar a fábrica, e ele falou, olha, eu não vou fechar a fábrica, porque tem muita gente aqui que eu respeito, que eu gosto, a fábrica é boa, você não quer comprar a fábrica? Eu e uma sócia, que é minha cunhada. Ele ofereceu pra gente. Aí eu comecei já a fazer reunião, vi que era um negócio que tinha sentido, e fui. Aí eu joguei tudo para fora, fui, pedi demissão, paguei a fábrica à vista. No meu primeiro dia na fábrica eu tinha, acho que R$4 na minha conta corrente, era tudo que me restava. Tremendo respeito por você, idem, viu? Tremendo respeito. Não, mas eu sei, assim, eu não fui até o fim, tá certo? De alguma forma eu desisti dessa jornada, vocês não... Mas não tem fim, hein? Tem esse detalhe, não tem fim, né? A gente tá na jornada aqui também, e assim, cara, cada acho que é igual o casamento, né? O casamento, se ele durou 10 anos, já foi bem sucedido. Já teve sucesso, claro. Né? Então você foi bem sucedido. Eu acho que às vezes a gente é mais resiliente, eu não sei se é resiliente ou mais... Tolerante? Tolerante, exatamente. Mas eu fiquei encucado aqui, queria dar um double click nesse momento chave da saída da HP, né? Porque eu não entendi se foi uma coisa que você era refém de toda a situação de fato, porque você falou, pô, as pessoas que iam tomar a decisão, né, sobre a minha continuidade ou não, eram pessoas que talvez não conhecessem exatamente o que tinha acontecido? Ou... Não, eram pessoas que conheciam, mas que eu não acreditava no poder de decisão delas ou no interesse delas em tomar a melhor decisão para a corporação. Eu vou dizer assim, se um dia eu não for a melhor pessoa para qualquer corporação que eu esteja, eu quero ser mandado embora na hora. Uhum. Eu penso igual, cara. Principalmente, por exemplo, a Lenovo é uma empresa... É só sofrimento depois disso, cara, se você continuar. Não, eu amo a Lenovo. Se um dia eu descobrir que eu prejudiquei a Lenovo, a gente vai ficar em dúvida sempre, mas se eu descobrir que, eu vou me sentir muito mal. Eu não consigo ser meio termo, sabe? Do tipo, não, eu tô aqui até descobrirem que eu sou. Olha, e aí você fala num ponto que a gente já viu tantas vezes as pessoas continuarem onde estão, mesmo com tudo isso. A gente brinca aqui que às vezes a gente tem os nossos entreveros normal, né? Faz parte, né? É como um casamento que a gente fala, né? Se dois concordam com uma coisa, um é inútil. Boa, faz sentido. Legal. Por isso, e a gente é super complementar, ou seja, concordamos muito com isso. Mas eu acredito muito, assim, que você precisa saber quando você está de fato contribuindo, quando você está de fato, né, somando. E todas as vezes que a gente tem qualquer tipo de entrevero assim, cara, é um incômodo que assim, a gente não consegue trabalhar direito. Enquanto a gente não se acerta, e de novo, mesmo que seja, puta, tô discordando disso, mas topo tentar contigo e tal, cara, não dá. Então essa sensação ruim que você falou, que se você quer que a coisa se encerre no segundo seguinte, eu penso igual, porque de verdade, assim, eu vi tanta gente seguir e eu me impressiono, e de certa forma, até parte minha, até admira as pessoas que conseguem prosseguir, e eu tô falando até no âmbito pessoal, tá? Quantos casamentos você vê que as pessoas seguem, não, porque é o mais confortável a se fazer, não, porque tem outras pessoas envolvidas, tem outras coisas envolvidas, e cara, é sofrimento pra todo mundo. Custa tão caro, né? Custa tão caro, pra saúde, inclusive. Então, o ponto que eu acho importante é assim, eu tenho certeza absoluta que vocês vão ter divergências o tempo todo, mas os dois querem uma coisa, querem o sucesso da empresa. Não, isso é... E um sabe exatamente isso do lado do outro. No momento que isso está acertado, na empresa que eu estava, isso se perdeu. Ah, tá. Entendeu? Eu tinha certeza que não era esse o objetivo. Porque esse que é o ponto que me gerou a dúvida, justamente em que momento surge essa discussão. Né? Se você está fazendo um baita resultado... eu imagino que a quantidade de gente envolvida na tua vida numa cadeira como aquela, né? Então, sei lá, os executivos, os acionistas, a equipe. Não, para você ter uma ideia, 1 ano antes dessa decisão que eles estavam tentando organizar, o único lugar no planeta que a HP foi líder num país em storage, que era a área que eu cuidava, foi o Brasil. Eu acho que na história da HP foi... Então, que reforça a pergunta, por que mesmo diante disso tudo se discutiu sobre a sua continuidade? Eu posso ser pragmático aqui, pode não interessar para todo mundo, mas assim, tinha uma pessoa que estava nesse grupo que estava com o cargo de América Latina.
e esse cargo ia desaparecer. E ela não queria sair dos Estados Unidos. Então, qual que foi a ideia dela? Eu fico como na posição do Carlos, aqui em Miami, ele fica como um gerente de vendas, ele toca o negócio como ele vem tocando, eu posso continuar aqui. Entendi. Era uma jogada política mesmo. Alguma coisa que você voltasse no tempo você faria diferente, não? Tanta coisa, tanta coisa. Mas assim, eu vou te contar que quando você pensa nisso, você vai percebendo que não, que eram pontos para você conectar depois. Por exemplo, tudo do nosso controle de fato, né? quando eu saí da fábrica, o meu emprego, como é que eu consegui um emprego depois de 8 anos fora? Boa pergunta. Lembra que eu falei, eu só trabalho com pessoas melhores que eu. Tinha um estagiário na Compaq, chama Daniel Furlan, um cara que eu adoro, que era meu estagiário. Eu vi que ele era muito bom, fui promovendo ele, e ele saiu em um momento da HP e foi para o mercado, se fez e entrou na Lenovo e ficou como diretor comercial da Lenovo. Eu procurei, eu falei, olha, preciso repensar tudo. Ele falou, olha, eu tenho uma vaga aqui no meu time para ser um vendedor de notebooks, de computadores. Aceitei na hora. Ele era o que lá? Ele é o diretor comercial. Olha que demais. Então, deixa eu entender. Então ele era Estagiário. seu estagiário, Daí ele seguiu a carreira dele, você foi empreender. E daí, a hora que eu precisei voltar, ele já era um diretor comercial e me chamou pro time dele. Quer dizer, se inverteram um pouco os papéis aí. E eu, assim, não vou dizer para vocês que não passou na minha cabeça o que eu fiz da minha carreira. Seria mentira. Você não seria um ser humano se isso não passasse pela cabeça. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu sempre tive isso, vem do meu pai, vem da minha família. Qualquer trabalho é honesto. Claro. Se você agregou valor e ganhou dinheiro por Trabalho dignifica o é homem, honesto. né? Então eu fui nessa mentalidade, mas eu juro por Deus que esse pensamento do que eu fiz não durou um segundo. E eu vou te falar, eu já vivi isso. Mas do outro lado. E os dois lados é difícil de Gerenciar, de administrar. Eu vou te falar o seguinte, eu fiquei muito feliz porque eu pude ver como é que uma pessoa que de alguma forma eu influenciei se tornou um gestor maravilhoso. E eu vou dizer que no meu segundo dia eu falei, tô ferrado. Porque na minha carreira toda eu não tinha percebido, eu nunca tinha sido vendedor. E ser vendedor, gente, é a coisa mais difícil do mundo. O que eu sofri... Nossa, acabou de deixar ele feliz. Eu sou suspeito a dizer, eu acho que é das funções mais nobres e mais complicadas. Não, o valor que eu dou para um complexas. vendedor hoje é muito diferente, porque abrir cliente, conquistar cliente, transformar as reclamações, os problemas, porque tudo tem algum problema que você tem que corrigir. Insatisfação e aquisição é um negócio muito... Mas eu contei com gente muito legal, que me ajudou, assim... Você nota o espírito de equipe. Por isso que eu sou apaixonado pela Lenovo, porque as pessoas se ajudam. Todos se ajudam. Todos têm um objetivo que é o bem da empresa. Não tem uma agenda do tipo, não. E assim, eu sou muito grato a isso. E eu tenho que dizer, um ano depois, eles viram, né, me colocaram num cargo de serviço, que era um pouco... Ficou grande, eu cresci junto com o cargo. Mas eu diria que esse ano, como vendedor, foi o ano mais gratificante da minha vida até hoje. É mesmo? Nossa. É uma virada, quando você vira um cliente, quando você conquista uma conta, quando você traz um negócio que você vê que é duradouro para a empresa. Putz, aí o bichinho do vendedor mordeu mesmo. O dinheiro era importante para mim, até porque, imagina, eu saí quebrado, né, da fábrica. Você precisava... Tive que remontar. Você entrou quebrado e saiu quebrado. Eu entrei quebrado. Eu não posso dizer que eu saí quebrado, porque eu saí com conhecimento que eu nunca ia ter na minha vida. A maior escola da vida, né? Tendo só a vida executiva, né? A vida executiva você não teria... Se eu não cobrasse completa. um distribuidor do meu produto, eu não ia pagar o salário de uma pessoa no fim do mês. E você começa a... Assim, as coisas... A execução, que é aquela coisa tão criticada, não sei... Execução é uma coisa fundamental. Então, a hora que eu entrei na Lenovo com esse espírito, eu sabia que eu era um profissional muito melhor do que aquele que saiu, né, da HP. Perfeito. Mas, e nisso, eu te diria que esse cargo de vendas é muito difícil, mas é muito gratificante. Eu adorei, eu vou ter saudade.
por muito tempo dessa função. E depois lá dentro da Lenovo, qual que foi sua trilha, né? Você falou que foi... A trilha foi muito simples, tá certo? Porque daí apareceu essa oportunidade de ir para a área de serviços, como gestor. Na época era eu e 2 pessoas, né? Uma área realmente que tinha um faturamento pequeno. Eu adoro isso, cara, quando começa quase bootstrap ali. E a Lenovo foi dando mais importância para essa área, foi desenvolvendo essa área, foi dando... E hoje a gente tem mais de 60 pessoas na área, fatura muito com lucratividade, muito bem posicionada, ajuda. Então eu me sinto também como um contribuidor da organização, de um todo. A gente desenvolveu coisas no Brasil que tem muito sentido para o mundo. Então tem um produto que chama Premier Support, que hoje a gente tem 100% de... Todos os equipamentos que vendem vão com essa solução. A média do mundo, até dos concorrentes, não passa de 30% a 40%. E são coisas que a gente vai desenvolvendo e vai transformando a forma com que o cliente também percebe a Lenovo. Ele também fala, nossa, esse produto tem algo a mais do que simplesmente a gente falar em memória, processador. Ele tem a qualidade, mas talvez tenha um serviço que quando eu tenho um problema, eu sou muito bem atendido. Você sabe que aqui a gente tem também bastante Lenovo então aqui não podem me deixar mentir. Eu falo que eu acho que talvez o ser mais resistente que tem. Cara, é impressionante. A Volvo dos laptops. Eu diria que é algo assim. É a minha sorte, porque eu cuido desde arrumar uma máquina quebrada até implementações e consultoria de IA. Então se eu tivesse muito problema aqui... Você não ia conseguir estar olhando para o seu lado. Eu não ia conseguir olhar para esse lado. E realmente, o fato do equipamento ter qualidade, ter um índice de falha muito baixo, nos permite fazer soluções mais arriscadas, inclusive. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho um serviço que chama proteção de danos acidentais. Então, o cachorro roeu a tua fonte, caiu um vinho, a gente estava tomando vinho, caiu no teclado... É um produto que eu não cobro muito mais do que R$120 para um ano. Você só vai conseguir cobrar isso se realmente muitos poucos quebrarem. Claro. Exatamente. Você confia na qualidade de fato. Eu tenho que confiar, porque cai, notebook cai, né? Mas você confia também por exemplo, o cachorro, né? Porque, essa semana eu vou te falar, você não vai acreditar, eu trouxe os Estados Unidos aquele AirPod 3 Pro e tal. Meu Deus, a Aurora, que é super pequenininha, cara, ela conseguiu destruir tudo. 100%. Se você tivesse a nossa proteção, eu ia te trocar. Olha isso. R$120 ano. E poderia acontecer quantas vezes você quiser ao longo de um ano. Não é que você tem um acidente, você tem quantos acidentes você quiser. É cobertura no ano. Isso realmente fideliza muito as pessoas, né? E já são quantos anos nessa trajetória de Lenovo? Eu entrei em 2019, estou já há quase 7 anos. Vou fazer 7 anos agora em maio. Que demais, hein? Eu tenho 2 dúvidas. Qual que é o paradeiro de Daniel Furlan? Ele continua lá como diretor comercial. Eu adoro, eu estou trabalhando com amigos, tá certo? Com pessoas que eu confio e que me ajudaram também, tá certo? Porque você tem que olhar muito, né? Eu olho muito quem te colocou na crise e quem te tirou da crise. Essas pessoas você tem que ter... Como foi o movimento você estava, portanto, na estrutura dele e não é mais parte da estrutura dele, certo? Certo. Tá? Você mudou de papel, você foi promovido, cresceu. E hoje seria o quê? A relação... Só temos o mesmo nível dentro da organização. E ele adorou isso, ele fica feliz por isso. Tá? Quer dizer, é uma alma diferenciada mesmo. Assim, ele torce pelo bem, não só meu, mas de todas as pessoas que ele vê que querem o bem da empresa, ele torce para que cresça. É raro isso, ainda mais no mundo mais executivo corporativo, porque a gente como sócio, é o que você falou, a gente é sócio, a gente quer ganhar junto e tudo, e nem todo mundo, quando você pensa numa companhia com mais competitividade e tudo mais, a banda toca dessa forma, pelo menos que a gente consegue observar do nosso ângulo. Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu sei que eu vou cutucar algumas pessoas, tá? Mas eu tenho que fazer. Vou tentar responder. Porque é muito do nosso público aqui, né? A gente... Hoje, né, com o IA, com os agentes e tudo mais, muitas empresas estão deixando de contratar desenvolvedores de software. E os devs, que até 2022 eram contratados a peso de ouro, hoje estão passando por um momento conturbado de mar vermelho, de fato. E muitos nos perguntam, putz, e aí,
Vai acabar, não vai? Como é que tá? E a gente tem a nossa percepção aqui, mas eu queria muito escutar como você enxerga isso e como que você enxerga esse futuro dessas pessoas. Eu vou dizer o seguinte, a programação por código, ela vai acabar. Ela pode acabar hoje, pode acabar amanhã com o mitos da Anthropic, pode acabar daqui a 30 anos. A gente não, assim, dizer que eu sei exatamente quando, eu estaria sendo muito arrogante. Assim, hoje em dia, qualquer um que diga que sabe programação, ninguém sabe. Mas o que eu diria é o seguinte, a programação por intenção, ela é fundamental. E quem sabe programar, os devs, etc., eles sabem a intenção. Se você pegar eu, que programei quando era criança, eu talvez eu raspe na intenção. Um dev hoje, ele sabe a intenção exatamente como ela é. Por que eu estou dizendo isso? Não sei se vocês viram alguns artigos em respeito à programação em linguagem de máquina direta. Eu não conheço, confesso. Assim, nem todo mundo entende. Eu vou tentar fazer simples, por favor, digam se deu para entender. Se o nosso QI acompanha, né? se a minha... É que eu também vou ter dificuldade de explicar, porque... Mas imagina o seguinte, toda a programação foi feita em linguagens. Por quê? Porque o código binário de uma máquina é impossível para um ser humano trabalhar. A gente trabalha em comunicação. Então, Basic, COBOL, Fortran, Python, são formas que você criou de criar uma forma do ser humano se adaptar à máquina, que é o que eu falo, né? Hoje a máquina vai se adaptar ao ser humano, antes era a gente. E essas linguagens, elas trazem dois pesos. Primeiro, que você está adaptando algo, então você tem perda. Não é tão eficiente, tá certo? Você não vai conseguir usar todo o potencial daquela CPU, porque está usando uma linguagem criada. Depois que você programou, para essa linguagem entender, para esse computador entender o que você fez, tem um compilador que vai transformar o que você escreveu numa linguagem de máquina. Esse compilador também tem perdas de eficiência. Então você tem dupla perda de eficiência e são grandes, são muito grandes. A gente não está falando em 10%, a gente está falando talvez em 15 vezes. Ninguém sabe quanto, tá? Então eu estou chutando 15 vezes para dar um número aqui de grandeza. Algumas empresas, a Anthropic é uma delas, consegue agora fazer programação direta em assembly, na linguagem de máquina. Já corta uma das perdas. E o dev não vai mais conseguir ser eficiente na programação dele, porque nada é mais eficiente do que você programar na linguagem de máquina. Sim. Porém, ele sabe a intenção, ele sabe o que falar para o Claude ou para o Gemini ou para o OpenAI, o que ele precisa que seja criado nessa linguagem. Ele sabe a intenção. É uma engenharia de prompt, praticamente, assim? Mas é uma engenharia de prompt com base numa intenção. E a intenção é importante, eu vou tentar explicar o que é a intenção. E já colocar por que as SaaS caíram brutalmente em fevereiro. Não, é absurdo, porque todo mundo está desenvolvendo dentro de casa SaaS que precisa. Imagina o seguinte, vamos colocar uma empresa de CRM. Ela criou um programa que você tem que adaptar toda a sua empresa a esse programa, para saber qual que é a próxima venda que você vai fazer. Você vai pegar o time de vendas, e eu fui vendedor, então eu posso dizer agora com muito conhecimento isso. Odeia ficar na frente do computador. Nós sabemos, né? Um pouquinho. E odeia preencher o CRM. Preenchendo o CRM, que são aquele monte de campo que não tem nada a ver com a reunião que ele fez com o cliente. Só que é um padrão. Você tem que seguir. Você tem que se adaptar ao padrão que a empresa de SaaS criou para o CRM. Para fazer um banco de dados, para você poder fazer extrações que te deem valor para a empresa, para você saber se vai poder pagar os funcionários no final do mês. Quando você tem uma capacidade de programação dessa, você vai reduzir o custo dessa operação, porque você vai precisar de muito menos processador, ou vai contratar uma nuvem muito menor. Mas o que eu acho mais importante é que você vai desenvolver o CRM da sua empresa. Não é adaptar a sua empresa ao CRM desenvolvido. E isso muda o jogo, porque você pode, por exemplo, pedir para o seu vendedor gravar a reunião e no fim da reunião já está tudo no sistema. Sim. E aí você usa o CRM como um diferencial competitivo da sua empresa frente ao mercado. E sem pagar por esse serviço, por esse SaaS. Paga, porque você vai... Você estava usando a nuvem e tal, mas é muito menor do que a muito licença. Menor. Não, você nunca vai pagar mais a licença, mas você Exato. vai ter o dev
ali te ajudando a construir. Sim, exato. Não só isso, tá certo? CRM 1 ponto. Você tem muita coisa na empresa. Então, eu acho que o dev, ele tende a se enfraquecer no sentido de programação. Agora, ele tem que se remodelar para entender que ele tem que ajudar a empresa na intenção. O que ela quer. Porque, provavelmente, alguém vai falar e fala assim, copia o CRM para mim, faz um igual. E ele vai ter que saber o seguinte, poxa, e se eu fizesse um melhor para você? Porque o líder atual, ele está muito afastado das possibilidades da IA. Todos os líderes. Talvez eu achando que estou dentro, também estou afastado de todas as possibilidades, mas com certeza, pessoas que não estão, eu vejo muita gente que está um pouco abaixo do meu nível em termos de conhecimento do que a IA é capaz de fazer. Tem muita gente, inclusive muitos conselheiros, tá, de empresas grandes, listadas, ainda estão um pouco perdidos em como... Mas acho que a maioria, eu toda reunião que eu faço, gente, todas as trocas que eu tenho, o que eu sinto, e assim, a unanimidade, que assim, o que move hoje a adoção de IA, o investimento em IA, é mais medo de tipo, e assim, pouca gente realmente conhece a fundo e sabe onde aplicar, somado ao medo de tipo, o problema, cara, o cara lá tá fazendo, tem que fazer também e tal. E o problema é esse, você não está adaptando a empresa à IA, você está adaptando a IA à empresa. E se você olhar exemplos como, eu posso falar da Amazon, a Amazon é uma empresa que já nasceu com IA. Ela já nasceu sabendo que ela precisa te indicar o livro, de acordo com o livro, os 3 livros que você comprou, você já sabe qual é o próximo, e ela acerta. Então, se as empresas começarem a se moldar nesse desenho, da IA ser uma parte estratégica da empresa e não ser um problema que eu vou tentar resolver aqui e ali, as empresas que estão no mesmo segmento de competição, elas sem dúvida vão ter um problema. Eu tive aula na USP, no MBA, com o Stephen Kunitz, não sei se você já ouviu falar, é um economista que eu acho brilhante. E mais um ponto para conectar, né? Eu estava na fábrica, eu estava sofrendo já, eu falei para ele, eu preciso animar meus distribuidores, eu tenho uma empresa pequena, você consegue me dar um pitch para eu falar para a empresa? Olha o pitch que ele me mandou. O mundo vai se segmentar em 3.000 setores produtivos. Cada um deles vai ter 10 empresas. As 5 primeiras têm lucro, as outras 5 vão lutar para estar entre as 5 primeiras, para aí então começar a ter lucro. Eu quase xinguei, né? Quando recebi a mensagem, tudo pequenininho ali, sofrendo, imagina. Mas hoje eu conecto esse ponto, porque essa é uma tendência real. Agora imagina que num desses 3.000 setores, uma das empresas é uma pessoa com um monte de agentes de IA. E ele passa a ser tá entre os 5 primeiros. Sim. Ele ameaça diretamente os outros 9. Sem dúvida. Então, aí eu extrapolei margem, muito longe, tá certo? Todo mundo tá. vai dizer assim, não, nunca vai ter uma empresa que não tem funcionário. Já tem, mas muita gente vai pensar que nunca vai ter. Mas imagina que uma dessas empresas, em vez de colocar IA, ela se readequou para usar IA. O potencial fica gigantesco. A chance dela estar entre as 5 primeiras e começar até a comer, e de repente o lucro não vai estar nas 5 primeiras, vai estar só na primeira ou na primeira e segunda, fica muito mais complexo. Então, eu falo muito para as empresas, né? A IA é uma ferramenta, pode usar como ferramenta, é importante que você use agora como uma ferramenta, mas você enxergar ela como uma estratégia. Conheça como ferramenta e enxergue como estratégia. E cuidado para não virar algo ruim, né? Então a gente vê um monte de problemas aí, inclusive de segurança, de governança. Vocês viram o recente anúncio do Mythos, da Cloud. Exato. Então assim, a gente já viu aqui, inclusive CTOs que conversam com a gente na área de negócio, que é muito legal, tá desenvolvendo MVP ali em plataforma no-code, etc. Mas colocou em ambiente de produção, colocando dados sensíveis, sabe? Então, tem uma questão de educação para todas as áreas de negócio, além da tecnologia, e que passa pela governança e pela segurança, cara, para que isso não vire uma porta de entrada para o malware. Etc, Minha primeira reunião sobre IA com qualquer empresa, eu levo o escritório de advocacia, parceiro, para falar sobre a legalidade das implementações. Que você pode, quais riscos você tem, porque você tem uma questão de LGPD que você tem que tomar cuidado. Com certeza. E eu vejo que muitas empresas até se assustam. Nossa, por que falar com advogado?
porque você tem um problema aqui que você tem que entender as limitações. Exato. E eu acho tão bonito isso, de verdade, porque eu sinto que eu estou ajudando, sabe? Que eu estou trazendo pontos que as empresas não pensaram. Discussão maravilhosa que eu tive com uma CTO, eu estava no IT Forum, a gente estava no transporte indo para o aeroporto. E daí começou a bater papo. Daí eu falei para ela, olha, eu acho que o futuro dos funcionários não vai mais ser cargo. A gente não vai mais ter, você não vai mais ser CTO. Eu diria que hoje já tem tecnologia para dizer o seguinte, eu preciso fazer essa tarefa aqui para a empresa. Eu pego as competências da pessoa, de todos os meus funcionários, posso ir no LinkedIn mesmo. E coloco uma IA, ela consegue me dizer o seguinte, olha, para essa tarefa você precisa de tais competências e essas são as 5 melhores pessoas da sua empresa para compor um grupo que vai executar isso aqui. E eu acho isso maravilhoso, porque você pode... Usar as pessoas na essência, de fato. Você não só vai aumentar a produtividade, que aumentar a produtividade é sempre bom, talvez seja supervalorizado, mas é bom. Mas aumenta a felicidade da pessoa. Mas você vai aumentar a felicidade e você vai aumentar a capacidade de criação de inovação. Perfeito. E a criação de invenção, né, que é outro tema que eu toco muito. Eu adoro invenção. Só que a invenção está sujeita a um negócio que é diretamente contra as empresas. E eu já fui desse lado e já mudei totalmente, graças a Deus. Que a invenção incorre em erro. E eu até fiz um artigo outro dia falando assim, você já premiou algum funcionário por errar? Boa, gostei. Porque se você tem uma cultura de ninguém pode errar, você não vai inventar. Você não tem uma cultura de invenção. A 3M tem uma cultura incrível assim, para invenção. Eles têm sempre lá uma meta de que 30%, se eu não me engano, posso estar com os números errados, mas 30%, não, do tempo não. Da receita dos próximos, 5 anos tem que ser de invenções que estão sendo feitas hoje. Então estão em plena transformação direta. Eu não sei se são eles, mas acho que eles tinham também alguma coisa do tipo, também como meta, 30% do tempo da pessoa tem que ser dedicado a meio ócio, assim, então, ócio criativo, sabe? Mas a gente, putz, papo incrível aqui, né? Mas a gente tem que, já estamos chegando no final aqui. Você falou em um momento, né, sobre sorte, que você teve sorte e tal. Falou. E a gente tem diversas opiniões aqui dos executivos, empreendedores que a gente já entrevistou aqui. Alguns acham que não tem um padrão, né, nessa resposta. Não tem um padrão, né? é zero padrão. Não tem um padrão. E eu te pergunto, né, e essa é uma pergunta clássica nossa aqui. Quantos % do seu sucesso hoje você atribui à sorte e quanto a suor? Eu vou dizer o seguinte, eu atribuo 99% do sucesso que eu tive hoje às pessoas que trabalharam comigo. Tanto diretamente, quando respondiam para mim, quanto indiretamente, quando eu respondia para elas, ou parceiros que você cria nas empresas. Eu acho que isso é 99% do sucesso das pessoas. Esse outro 1%, eu vou dizer que é a sorte mesmo, de estar no lugar certo na hora certa, e realmente aconteceu comigo, tá certo? Eu tenho que ter essa humildade de dizer que se eu mudasse, em vez de mudar de servidor para a história, de eu mudasse de servidor para outra coisa, provavelmente, por mais que eu tivesse tudo isso, não teria acontecido. E, realmente, eu trabalho duro e com paixão em tudo que eu faço. Que isso eu nem atribuo um peso a isso, porque isso, para mim, é o básico, tá certo? Se você não está com paixão, trabalhando duro pelo que você quer, você não está no lugar certo, acha outro lugar que te inspire. Isso não tem nada a ver, tá, com o equilíbrio de vida. Eu tenho um bom equilíbrio de vida, talvez na Lenovo eu tenha o melhor equilíbrio de vida que eu já tive. Eu consigo correr todo dia, fazer meu esporte. Eu preciso ter mentoria contigo, então, cara. Então, assim, eu gosto muito, que é diferente das empresas do passado que eu vivi, a Lenovo é uma empresa que está focando mais no seu resultado do que eu chamo de... Aqui está no final, a gente pode falar. O índice que eu aprendi na primeira empresa que eu trabalhei, que é o índice BNC, que é o índice bunda na cadeira. Pode falar que é o lugar para isso, cara. Então, assim, graças a Deus eu estou numa empresa que olha e fala, putz, você está trazendo esse resultado, teu time está nisso, os clientes estão... É isso aí. Me permite, você sabe que eu ia fazer uma segunda pergunta em algum momento, até me esqueci, vou fazer isso agora rapidamente sobre Lenovo. Empresa chinesa, Sim. Certo? Ela é assim, ela parece uma empresa maravilhosa, nunca trabalhei dentro É maravilhosa, eu falo sem
nenhuma dúvida. E assim, a gente sabe de várias histórias de empresas chinesas que têm a sua cultura que não é muito fácil e tudo. A Lenovo se tropicalizou mais, assim... Eu vou te dizer que a Lenovo é uma empresa multinacional que traz o pragmatismo e a vontade de fazer negócio do chinês, traz uma responsabilidade muito grande social, traz uma responsabilidade interna muito grande. Mas eu vou te dizer que, no fundo, a empresa é feita por pessoas. Então a gente tem um líder que desvia das questões políticas, que é mais técnico, que busca o melhor, que busca o equilíbrio. Você tem isso permeado em toda a organização, e isso faz com que ela seja muito mais humana mesmo, tá certo? Muito mais bonita e fácil de lidar. Eu tive uma chefe chinesa por um tempo, que era vice-presidente mundial de serviços, se chama Yu Jin, que é uma pessoa que teve uma vida extremamente difícil. A mãe dela teve que fugir para o Japão, porque ela ia ser a segunda filha, numa época que a gente sabe o que acontecia. E quando eu descobri que ela ia ser a minha chefe, eu pensei, ferrou. Porque é uma pessoa que trabalha 20 horas por dia, ela tinha... Na época ela se aposentou, ela tinha 4 secretárias para ter 24 horas por dia, alguém atendendo para ela. Cara, impressionante. Sabe quantas vezes ela me cobrou atender uma ligação de madrugada? Muitas vezes eu recebi a mensagem dela de madrugada, e-mail, e ela fala, Carlos, não é agora. A hora que você estiver no seu horário de trabalho, por favor, veja isso para mim, porque eu preciso... Quer dizer, mesmo diante de tudo que ela viveu, ela conseguia ser humana. Foi uma das pessoas mais humanas que eu conheci num cargo desse. E para você ter uma ideia de como essa cultura multinacional o presidente mundial da Motorola, que é uma empresa Lenovo... Sim, eu tive com ele esses dias. É o Buniac, que é brasileiro. Brasileiro, que estudou em escola pública, se fez. E por que ele é o líder mundial da Motorola? Porque ele, na América Latina, tinha um resultado muito melhor que os outros países, e o presidente mundial virou para ele e falou, gostaria que você fizesse isso para o mundo. E fez. Mas assim, quantas empresas que você conhece que tem um líder mundial brasileiro? Empresa chinesa ainda. Exatamente. Nossa senhora, cara. Tem outro que é italiano, outro americano. Então, assim, eu vejo empresas aqui, não vou falar nomes, para não ser, que o presidente fala uma língua que é oriental, que ninguém entende, não fala nem inglês nem português. Então, e aí tem os shadows, né? Aí tem os shadows. Aí você tem o shadow que te espera na porta do banheiro. Compara isso com uma empresa em que o presidente mundial... É por isso que eu perguntei, porque me chama muito a atenção, assim, porque eu conheço muita gente que trabalha em empresas orientais, e aí japonesas, chinesas, coreanas. Eu vou confessar uma coisa aqui. Quando eu entrei na Lenovo, eu me escondia. Porque eu tinha medo de alguém descobrir que o fulano contratou um cara de 50 anos de idade para ser vendedor. Então eu ficava meio num cantinho ali. Não olhem para mim, não finjam que eu não existo. O Bloge, né, ele me procurou, falou, me agradeceu por dar essa chance para a Lenovo de trabalhar com eles, sabia que eu ia contribuir e falou, estou de olho em você e vou te ajudar a crescer aqui. Caramba. Então, assim, é uma empresa que realmente eu não tenho como dizer que eu não sou apaixonado. E você desde o início sabia que era assim, ou neste caso, portanto, foi sorte, né, que é o que a gente estava falando? É a sorte. A sorte sempre me acompanhou. Eu não posso negar que eu graças a Deus, acompanham os mais trabalhadores também. Tem eu trabalho muito, mas eu conheço muita gente que trabalha até mais do que eu e que não deu todas as sortes que eu dei. Então eu digo que é sorte. Assim, a sorte de entrar numa empresa que eu não sabia como é que era e se mostrou uma empresa que eu realmente me apaixonei e isso me ajuda a trabalhar, é pura sorte. Eu confesso que, assim, a gente entrevista executivos de diversos setores, diversas empresas, e talvez você tenha sido a pessoa que eu senti maior paixão pela empresa atual, pela empresa né? que trabalha. Verdade. Isso é bonito de ver. Parabéns. Eu tenho que ter, tá certo? Com tudo que aconteceu, com tudo que ela fez por mim, sabe, pegar uma área pequenininha, ela vai crescendo e eu cresci. Ninguém nem questionou se agora não era hora de trazer outra pessoa. Naturalmente foi crescendo e foram me dando o cargo que cabia no tamanho da área. E ó, por último aqui, além da sua trilogia, existem algum Mostrar mais livro, uma vez, né?
alguma 3.000 série, almas. algum filme que você recomenda pro pessoal que tá nos assistindo aqui? Eu vou te dizer que o livro mais atual, na minha visão, é um livro que, quando eu li Obrigado e Odiei, do George Orwell, 1984. Vocês conhecem? Já leram esse livro? Eu sei do livro, mas não li. Você 1980. odiou o livro, é isso? Eu odiei, porque eu fui obrigado, li com 14 anos de idade. Tá. Eu Mas- odiei Vidas Secas. Vidas Secas. Eu gostei. Você tem, assim, literatura, eu adoro literatura. Tá? Eu sou um órfão do Saramago. Tanto que 3.000 Almas é um pouco dedicado ao estilo do Saramago. Mas o George Orwell, em 1984, ele tenta trazer como seria o mundo se a Alemanha tivesse ganho a Segunda Guerra Mundial. Então ele escreveu, se não me engano, em 1950, 51, logo depois. E ele criou uma sociedade em que você tinha uma TV na sua casa, que nunca desligava. A TV tinha uma câmera que você não podia cobrir. Você estava sempre sendo bombardeado por informações que o governo queria que você recebesse e sendo visto, ou pelo menos achava que estava sendo visto, ou seja, você tinha que agir sempre de acordo com o que se esperava de você. E uma bolha cognitiva muito forte, né? Porque eles tinham um dicionário que chamava Nove Língua, que todo ano eles iam retirando palavras. Para quê? Para você tornar mais difícil para as pessoas falarem, vamos fazer uma revolução. E quando eu vejo, né, assim, o mundo que a gente vive, a mídia social, é basicamente o que o George Orwell descreveu. Então nós estamos vivendo uma bolha cognitiva, tem uma câmera que nunca deixa de olhar para a gente, uma tela que a gente não está apagando. Se você olhar o meu timeline de uma mídia social e eu olhar o seu, a gente vai descobrir um mundo completamente diferente. E isso está acabando com o diálogo. Assim, todo mundo quer ouvir da outra pessoa aquilo que ela acredita. Ninguém está disposto a descobrir alguma coisa nova, a um contraditório, a repensar. E isso está fazendo com que a gente não tenha mais o diálogo. Então a gente está sempre no fla-flu. Isso não é Brasil, isso é mundo todo. Isso é uma das coisas que mais me assusta, porque isso abre brecha para uma tecnologia... É mais fácil para controlar, tá? Né? E assim, a IA Para extremismos, né? é uma ferramenta muito poderosa. Se bem usada, eu sei que está no finzinho, mas eu vou contar dois. Claro. A gente criou na Lenovo 2 projetos, um chama Trada e outro chama Libras. Então, tinha um profissional de desenvolvimento de software, o Gabriel, que tem uma deficiência auditiva. Ele tem a deficiência auditiva, nós temos a pior deficiência, porque a gente não fala Libras. Você sabe se comunicar por Libras? Não. Eu também não. Provavelmente ninguém aqui fala Libras. Quando a gente não fala Libras, a nossa deficiência faz com que o Gabriel não consiga falar com a gente. E a gente percebeu isso e resolveu desenvolver uma IA. Que você põe uma câmera, a pessoa faz em Libras e sai a voz do que ela está criando em Libras. É um tradutor. E eu falo na minha voz e tem um mockup que faz em Libras. Esse prêmio já ganhou esse produto já ganhou 2 prêmios na ONU. Que demais. E a gente acabou de lançar porque estava só esperando a Anvisa liberar, que é o Trada, que é um monitor cardíaco, uma parceria com o INCOR. A ideia é você melhorar e aumentar o número de operações cardíacas públicas. Então, o grande gargalo não é a sala de cirurgia, é a UTI. Porque você, depois de fazer uma cirurgia cardíaca, você precisa ficar 15 a 20 dias na UTI. A UTI lotou, você tem que parar de fazer a operação. Então, o INCOR nos pediu para diminuir esse tempo. E a gente desenvolveu usando 2 diodos desses esportivos, só que separados, tem que prender com o esparadrapo, porque a operação cardíaca faz um corte. A pessoa vai para casa depois de 2 dias de UTI. Porque eu consigo... monitorado de casa. Fica esse diodo falando com um celular da Motorola nosso, o celular mandando sinal para um servidor com IA no hospital. Eu consigo, com 4 horas de antecedência, perceber um problema grave, uma arritmia, e eu consigo levar ele para o hospital antes de... Nossa, que lindo, cara. Olha como a IA pode ser algo incrível. E o paciente indo para casa, que é tudo que ele quer, né? Exato. Só que isso evoluiu. A gente começou a detectar problemas que as pessoas diagnosticadas com depressão, etc., e tinham problemas cardíacos. Porque vocês já usaram um holter? Qual que é o holter? Holter é aquela caixinha que você deixa aqui. Fica 24 horas, né? Que você fica 24 horas com 300 fios no peito. É. Para quê? Para tentar identificar algum problema.
Só que nessas 24 horas você não pode tomar banho, não pode fazer esporte, não pode, mal consegue dormir, e 24 horas depois acabou. Com essa solução eu consigo ficar um mês monitorando a pessoa e ela levando vida natural, tomar banho, nadar, correr, jogar futebol. Então a gente começou a diagnosticar problemas cardíacos em pessoas que eram diagnosticadas com depressão, que não tinham nenhum problema cardíaco. Então a IA, ela tem esse potencial maravilhoso, Social até, né? e também tem um potencial negativo, que a gente tem que é onde os meus livros, toda a minha energia, tá certo? Está sendo direcionada um pouco em tentar mostrar que o problema não é a IA, o problema é o ser humano. A gente tem que rediscutir algumas coisas que a sociedade vem tendo como certas nos últimos, talvez, 200, 300 anos depois da Revolução Industrial, que vão fazer parte dessa mudança. E a Revolução Industrial que a gente citou, tá certo? Muita gente fala, não, a Revolução Industrial aconteceu e aumentou o emprego, não diminuiu. Aí eu vou falar para vocês, essa foi de tirar o chapéu para mim. Eu estava discutindo com o ChatGPT sobre isso, enquanto eu estava escrevendo o livro Aviso, e virou até o prefácio do meu livro. Ele virou para mim e falou, Carlos, sabe por que você acha romântica a Revolução Industrial? Porque ela foi escrita por historiadores e não por quem viveu a época. E ainda colocou o seguinte, durante os 80 anos da Revolução Industrial, a expectativa de vida caiu 10 anos. As condições humanas caíram drasticamente. Também você sabe que o professor Velho, ele comentou mesmo que todas essas revoluções que tiveram, tem dor. Que você tem uma barrigada antes de tem melhora. dor, tem dor, lógico. Uma barrigada, uma piora na vida das pessoas, antes de uma melhora, antes das coisas se equilibrarem de novo. Entendeu? Mas talvez a gente já tenha capacidade intelectual, capacidade de comunicação suficiente para rever algumas coisas que a gente pode fazer para que não tenha essa barriga. Com certeza. Bom, Carlos, muito obrigado. Eu confesso que foi um prazer inenarrável, como eu costumo dizer, tê-lo aqui. Eu adorei ver nos seus olhos a paixão que você leva a Lenovo e o carinho que você tem por toda essa trajetória e principalmente por quem fez parte dessa sua trajetória, né? Obrigado por compartilhar um pouquinho disso conosco aqui. Tenho certeza que você de casa também deve ter ficado tão impressionado quanto nós aqui. E gostaria de, antes de te dar um tchau, né? Se você quer deixar alguma palavra a quem está nos assistindo. Quem sou eu, né? Para deixar uma palavra para vocês. Mas o que eu peço para todas as pessoas, tá certo? E, inclusive no prefácio dos meus livros eu digo isso. Não concordem comigo, discordem, mas discordem e me digam, tragam, sabe? Eu acho que a gente precisa ter a discordância, precisa ter o debate saudável. Eu quero aprender com vocês, eu preciso que vocês também aprendam um pouco comigo. Está faltando muito diálogo em todas as instâncias. Dialoguem, conversem com quem não com quem vocês não concordam, são as pessoas que vocês têm que mais dialogar. Carlos, eu tenho uma dúvida. Esse aqui é o livro 1? Esse é o livro 1. E como é que eu sei qual que é 1, 2 ou 3? Você tem uma diferença Não tem ordem. Eu fiz um livro, os 3 livros de forma que você... Se você ler, eu fiz assim, também cuidei de marketing, né? Então eu fiz de uma forma que se você ler um, você vai ficar curioso para entender melhor, e daí vai ter o outro, e daí ele vai abrir outra curiosidade e você vai querer ler o outro. Eu adorei, eu acho que os livros têm a ver com isso, e talvez essa, se me permite, uma última palavra também. Eu acho que você já entra numa fase, você falou que você está com 50 anos? 56. 56 anos. Eu acho que você entra numa fase, talvez até, acho que tem gente, a idade não quer dizer nada, né? Diz alguma coisa, talvez, mas não quer dizer muito. Mas acho que você entra numa fase agora onde, claro que a gente sempre busca conhecimento, sempre quer aprender e tudo, mas você já está um pouco além, assim, já mais do que conhecimento é sabedoria, assim. Eu acho que você entra, o que me pareceu hoje aqui, além, eu gostei também do que você falou, da paixão que você tem pela empresa, o cuidado que você tem com as pessoas, você falando que as pessoas, da sorte que você teve de ter pessoas boas do seu lado e tudo. Eu acho que você entra numa fase que você falou no início também, Fio, de humildade, de estar com a mente aberta, promovendo, sugerindo o debate para todo mundo e tudo, que eu acho que é uma fase já que vai além do conhecimento, vai entrar numa fase de sabedoria, cara. Eu agradeço. Eu não sei se você concorda e se você entende o que eu quero dizer com a diferença das duas palavras. Eu tenho muita dificuldade de receber elogio, tá certo? Isso é uma coisa que eu já aprendi ao longo da minha vida. Mas é o que eu quero. Não sei se eu cheguei lá, mas eu estou tentando com todas as forças chegar na fase da sabedoria. Eu acho que
E eu acho que a gente tem que chegar, não basta eu chegar, eu quero que as pessoas com quem eu interajo estejam lá também. Sejam influenciados por isso também, né? Sejam inspirados. Sinto essa por isso, mesma né? vontade, Essa mesma vontade. de saber das coisas, de questionar. É um pouco do mito da caverna de Platão, tá certo? Que a gente, quando aprende, a gente fala, poxa, como é que pode esse pessoal estar olhando a sombra e achar que aquilo é o mundo real? E cada vez eu descubro que o que eu achava que era o mundo real é mais uma vez uma sombra e que a gente precisa ir de novo para outro mundo real. De novo mergulhar, de novo estudar, pensar. Que aula. É impressionante para mim. Que aula. Isso que marca. No mínimo você está nessa transição. Exato. E parabéns por isso, que eu acho que é nobre essa jornada, cara. Bom, e só para finalizar aqui, depois eu pedi para colocarem aqui embaixo, então, o site para poder comprar os livros dele. Sim. E é isso. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. E já tem mais conteúdo, tanto do Erros para Sucesso, quanto do People Factor, quanto um novo quadro que vem por aí, né, Gabay? Tá chegando de Isso aí. tecnologia. Muito obrigado, Carlos. Até Valeu, a próxima, Carlos, pessoal. prazer. Valeu.